Pessoal, seja bem-vindo ao nosso podcast Café com Fertilidade. A gente vai para o nosso 8º episódio e hoje a gente tem uma história muito legal, uma história de uma paciente que vai falar um pouquinho sobre a trajetória dela. E esse podcast está cada vez mais interessante. O título da nossa temporada é De Paciente para Paciente, então são pacientes contando a história delas e sempre tem alguma coisa interessante para contar. Então vamos lá, esse é o nosso 8º episódio. Eu queria primeiro apresentar a Ana para vocês. Ana, tudo bom? Tudo bem, boa tarde. Tudo jóia. Ana, queria um pouco que você me falasse, antes da gente começar a falar um pouco da sua história médica e de tratamento, eu queria que você me falasse quem é a Ana, um pouquinho da Ana pela Ana. Tá. Então, eu sou Ana Paula, tenho 39 anos, sou solteira e recentemente mãe. Acho Legal. que começamos assim. Melhor começo impossível, né? É. A sua história é muito interessante, Aninha. Bom, então me fala assim, acho que a primeira coisa do seu podcast é um pouquinho diferente dos outros que a gente tem gravado, mas eu queria que você contasse um pouco da história, por que que você pensou em ser mãe, de onde veio a vontade inicialmente? Tá. Então, assim, eu tenho, 39 anos, daqui 2 meses eu já faço 40 anos, mas há uns 5 anos atrás, quando eu tinha por volta de 35 anos, eu estava em um relacionamento, né? E aí a vontade de ser mãe começou, eu lembro muito fortemente nessa idade, sobretudo quando vieram os meus sobrinhos, nasce um, nasce outro, você olha aquela situação, aquele contexto e começa a ter uma vontade muito grande de ter o seu, e enfim. Os anos foram passando e é logicamente que o meu relacionamento que eu tinha não foi dando certo, apareceu outro, e isso foi caminhando e o tempo passando, e a perspectiva de ser mãe dentro de uma tradição, né, de uma forma tradicional, vamos dizer assim, foi ficando É, cada vez mais difícil. E aí foi no final de 2019, onde eu ainda nessa perspectiva muito difícil de ter assim um relacionamento, porque pô, eu já estava solteira nessa época, e aí certo. pensando, quando eu encontrar alguém, até começar planejamento, e vamos começar a pensar em filhos, a minha idade já ia estar praticamente 40 anos, então eu comecei a ficar com muito receio de fato, se isso fosse acontecer ou não. Então, quando eu comecei a ter essa vontade de ser mãe, 35, 36 anos, como eu sou também da área da saúde, a gente sempre escuta, é legal a gente congelar óvulo, a gente com uma idade avançada, indo no ginecologista, né, a gente tem essas orientações muitas vezes, e aí eu Aham. comecei a ficar muito preocupada. Eu falei, a idade avançando, ninguém chegando na minha vida, né, o meu príncipe encantado eu não encontrava, e aí foi quando, em finalzinho de 2019, essa vontade muito forte virou coragem. Foi aí onde que eu te procurei. Acho que uma das coisas mais legais da sua história, que você contou en passant, mas eu acho que seria legal a gente falar, que eu te conheci um pouco antes, né? Você teve ali um relacionamento com 35, como você falou, nesse relacionamento com 35, Aninha, você falou que surgiu a vontade, e aí o seu parceiro já queria de cara ou não queria? Como é que foi? Você sentiu Não alguma queria. coisa? Na verdade, essa conversa de a gente ter filho não acontecia, né? Até por umas características deles, né? Algumas vontades dele, e essa vontade ela não estava casada, né? Então, o que eu queria não necessariamente era o que ele estava querendo naquele momento. Só que a gente mulher tem uma questão que é o tempo, né? E isso Sim, foi me preocupando ao longo do tempo, e quando percebi que era uma relação que não ia me dar frutos família, que eu digo assim, vamos pensar assim, foi aí sim. que tudo eu fui para outro caminho, e aí não era para ser mesmo, foi aonde também me deu muita força e vontade para poder buscar aí uma reprodução independente mesmo, né? Que eu
que independente de relacionamento, não, isso são coisas diferentes, né? A gente pode tomar uma decisão de ser mãe, mas não necessariamente pode ser que um dia eu encontre alguém, mas naquele Sim. momento, por questão de idade mesmo, né? Idade que a gente tem essa questão que é inexorável, não tem jeito, e a gente Aham. precisa tomar uma decisão em algum momento da nossa vida, senão a gente fica com essa vontade enterrada e não consegue resolver, né? Foi aí que eu tomei um caminho diferente. Assim, ó, eu queria realmente usar um pouco da sua história aí, porque existem milhares de Anas, né? Assim, Sim, o que que eu vejo, assim, do relacionamento? É muito fácil para o homem ali, a mulher com 35 anos, o homem falar, eu não quero. Que tudo bem, ele pode não querer, é lícito isso, mas a mulher tem uma pressão em cima dela que o homem não tem, né? Eu acho até exatamente. Eu acho até meio desleal, entre aspas, dos dois lados, sabe? Um pode falar não, não vai ter repercussão nenhuma. Agora, às vezes o não é velado, né? Não, vamos pensar que não sei o quê, como é difícil isso, né? É. Não, é exatamente. Então, e a mulher tem uma questão assim, a gente se apaixona, a gente se envolve, mas chega num momento que a gente fica muito racional, e é isso que eu acho que aconteceu comigo. Ah, Eu comecei a olhar para aquela situação e eu pensei, eu quero ser mãe, isso é uma questão que eu não vou abrir mão. E aí você começa a colocar outras prioridades. Então, a gente que vem com o tempo e nasce com essa vontade muito forte, não tem nada e ninguém que tira isso da sua cabeça, né? E eu não ia ser feliz se eu fosse mãe. Então, eu acho ah, que aí o caminho, né, as nossas escolhas e até as nossas limitações biológicas, que é exatamente a nossa idade, faz com que a gente tome essa decisão. É fácil? Não é fácil. Eu demorei o quê? De 35 para. Porque eu sempre tenho aquela esperança, né? Não, passa um ano, não, eu vou encontrar alguém. Não, eu vou encontrar alguém, vai dar tudo certo. Mas aí o tempo foi passando e o que foi importante foi aquele pensamento. Mesmo que eu encontre alguém hoje, em quanto tempo a gente vai conseguir fazer o planejamento de modo que eu possa ter uma gravidez saudável e tentativas que vão ser efetivas, né? Eu já não tinha tudo isso, né? Então, principalmente depois que quando eu te procurei e a gente começou a fazer alguns exames em mim, mostrou que eu já tinha sinais que a minha capacidade reprodutiva já era limitada. Foi aí que me deu uma chacoalhada, falei, meu Deus do céu, então eu lembro que você me falou, eu queria ter te visto anos atrás. Eu falei, eu também queria ter tido a coragem, mas eu ainda tinha essa esperança, eu tinha um relacionamento, eu tinha uma pessoa que é lógico que a gente tenta, a gente vai até um determinado ponto, né? Não era para ser, era para eu ter te procurado no momento que eu procurei, tanto que estou aqui super feliz com o bebê na barriga. Mas exato. Não, e assim, algumas coisas que você me falou também. Por que que eu tô achando muito legal esse podcast? Porque a gente tá vendo o paciente falar a história dela, né? Diferente de um médico, quando tem um paciente aqui na frente, ele fala assim: olha, pode passar muito rápido, olha, toma uma decisão. E é fácil olhar para trás, é difícil olhar para frente, né? sim, sim. E Quando você aí tem olha. uma. Desculpa, você ia Pode falar falar. alguma coisa. Não, pode Não, falar. eu acho que tem uma outra coisa que é importante eu contar aqui, né? Uhum. Que foi quando a gente tentou, eu falo a gente que foi numa dupla aí, né, entre a parceria médico e paciente. A gente tentou Foi. algumas vezes quando eu estimulei, depois que eu vi que a minha capacidade ovariana era limitada até pela minha idade, eu tinha, né, um antimileriano muito baixo. A gente fez algumas tentativas de estimulação e foram muito ruins, né? Teve uma resposta muito ruim. Eu não fui muito respondente ao tratamento. E aí também eu tive que tomar uma outra decisão de fazer uma óvulo doação. Então, acho que isso também é importante eu falar, porque hoje é uma questão que eu até nem me lembro que o óvulo foi uma doação. Fiquei muito contente na época de ter tomado essa decisão. Acho que foi a decisão assertiva, porque eu ia ficar tentando, 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 gastando, né, doutor? Gastando. E, na verdade, eu poderia ter uma solução, e o que aconteceu é uma solução que foi muito melhor para mim, né? Onde eu consegui também por óvulo doação, fertilizou
com óvulo doação, então, e depois transferiu, e eu nem me lembro dessa situação, né? Hoje eu nem lembro que o óvulo não é meu, porque eu já sou mãe, né? Então, acho que isso também é legal. Mostrou que a minha idade, não que eu tenha muita idade avançada, você sabe muito mais do que eu, que às vezes uma mulher na minha idade ainda tem uma capacidade interessante, né? Mas eu já não estava mais. Então, eu tive que também tomar essa segunda decisão ao longo do tratamento, para que ele também não fosse muito estressante, né? E eu já conseguisse, realizar o meu sonho. Então, isso também, e eu acho que foi uma decisão muito importante e não me arrependo de ter feito, né? Muito legal. A sua história é bem, assim, primeiro que você é uma pessoa muito corajosa. A gente não vê todos os dias, porque olha que interessante, e aí do lado de cá eu consigo ver bem isso. Você já tinha tomado a decisão de qualquer forma, falou, quero ser mãe, ponto final. Sim, Isso é uma coisa muito forte na sua cabeça, e ninguém ia tirar isso de você. E aí, assim, a gente começou todo o processo, tal, 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 tal. No meio do caminho veio uma pedra. é, sim, E foi assim, você voltou e foi muito legal que você falou assim, poxa, Luiz, achei alguém e tal, talvez dê certo. E a gente deu uma pausa no plano inicial, né? foi. E aí a coisa foi andando, andando, e depois você voltou e falou assim, realmente não foi para frente, vamos com o plano inicial, e as coisas andaram. Isso é muito legal. E olha que interessante que eu vejo do seu caso, aí você pode falar um pouco da sua opinião. O seu caso tem ali uma demora super natural de uma paciente super bem sucedida, que é o seu caso, super bonita, não sei o quê, com 34 anos de idade, e um relacionamento de alguém que não quer filho. Uhum. E dos 33, 34, 35 aos 38, 39, 40, voa, né? Voa, voa. Você vê que eu te conheci com 38, você está com 40 e passou muito É, rápido, passou super rápido, é isso mesmo. no meio de uma pandemia, né? Uhum. E até tomar a decisão, né, de fazer alguma coisa. E assim, quando a gente foi ver aí um pouco do que você comentou, né, de fora que a gente tentou com o seu ovário e tal, você especificamente seria uma paciente, a gente nunca sabe, mas poderia ter essa mesma falência lá atrás, né? Aham, sim. A gente poderia ter congelado. Isso era uma outra pergunta que eu ia te fazer. Olhando hoje, por exemplo, é claro que é difícil falar, mas você no relacionamento com 35 anos. Olha alguns casos que eu tenho, aí você pode falar um pouco disso também. Paciente com 30 anos de idade começa a namorar. Começa a namorar, vai super bem, tem um cara legal, tal, tal, tal. Com 35 o cara não quer ainda. Nossa. É. Se você tem algumas amigas, se você já olhou para pessoas nessa mesma situação. Eu tenho conhecidas que, inclusive, assim, até casou, né, com essa idade, casou mais cedo, e Ah, agora, no momento onde está mais em condição, mais madura, já começa a falar desse assunto, já era um assunto que já vinha sendo conversado, mas ainda não se definiu se vai ter ou não, né? Então, o que você falou é bem comum. Às vezes até toma uma decisão até mais séria de fazer de casar, enfim, e a decisão de ter filho ainda não tá equilibrada no sentido ou é a mulher que está querendo, né, por conta dessa pressão biológica que a gente tem de tempo, e muitas vezes o homem não sofre isso, porque para eles podem ter qualquer idade, né? Então, eu conheço, sim, não é uma história de mulheres ainda que já está nesse o que eu falo, a ampulheta já virou, né? A areia está descendo e a decisão ainda não está tomada. Inclusive, depois do que aconteceu comigo, né? Do que
o que eu acabei de fazer, né, a decisão que eu tomei, já estou grávida, eu conversei, eu já estou até estimulando algumas mulheres, algumas amigas, procura um médico, vê, faz aí estudo da sua fertilidade, vê se já, acho que já está na hora, ou pelo menos estuda do teu marido também, porque para não chegar num ponto de né, não ter nenhuma mais possibilidade, porque já avançou demais a idade. Mas sempre, eu entendo que quando a gente tem uma história muito próximo da gente, parece que algumas coisas começam a reacender nas pessoas. E aí eu É, também conheço pessoas que foram atrás, né, para ver isso, um ginecologista pediu o exame para começar a estudar isso depois que soube que para mim deu certo, foi de primeira, graças a Deus. Então tem algumas histórias que são muito positivas, né? Então, isso a gente estimula, sem querer ou querendo, positivamente também outras mulheres, né? que legal, isso eu nem sabia. Quer dizer, a sua história já tá. Agora imagina no seu podcast, quanta gente vai estimular. Tomara, assim, eu acho que tem um ponto que é o que você falou, que a gente tem que ter muita coragem. E foi É, uma questão assim que, nossa, ser mãe solteira, colocar um filho no mundo sozinha, sustentar isso para mim é lógico que não foi fácil tomar uma decisão. O medo, até hoje eu tenho, né? Mas assim, eu tenho uma rede de apoio que eu sei que vai ser maravilhosa. Já tenho meus pais me apoiando, minha irmã junto comigo, família. Então, assim, não vai ter erro. Eu sei que vai dar tudo certo e já está dando, né? É lógico que isso que me deu muita força para tomar uma decisão de fazer algo que é muito importante, muito sério, sozinha, né? Mas sozinha eu não estou. Eu tenho uma rede de apoio atrás de mim para que isso seja menos temeroso possível, né? Vamos pensar assim. você vê Mas, até pessoas que moram juntas, que já são casadas, ainda têm medo, né? Imagina fazer sozinha. pois é. Eu tenho, assim, lógico que eu tenho algumas reflexões em relação a sustentar financeiramente, como que eu vou tratar isso tudo sozinho, mas é o que eu falei, na necessidade ou de apoios, eu tenho aí mães que já foram, minha mãe que já foi mãe, minha irmã que é mãe, então a gente vai pedindo ajuda em todos os aspectos e no final das coisas tudo dá certo. Eu estou muito feliz, então acho que eu estou tão feliz que a gente busca forças de onde a gente nem sabia que tinha. E isso vai dar certo. Eu tenho certeza que já deu certo. Não, eu tenho certeza absoluta. E assim, o seu nível intelectual e de trabalho, às vezes, faz você tardar mais, porque pessoas que. É, Você vê que tem pessoas que têm filho, assim, não é a parte econômica que é o drive, né? Parece que às vezes precisa tomar a decisão mesmo, foi o que você falou, né? E uma das coisas que eu ia te perguntar, e você já falou um pouco, é isso: quais foram as variáveis que falaram para você, não vou? Tem um pouco da parte emocional, né? E tem um pouco da parte racional. acho que a parte emocional é saber que eu tenho pessoas que vão me apoiar, tanto família, muito família, mas muitos amigos. Ah, E essa parte assim de estabilidade. Eu estou no momento da minha vida que, se fosse talvez há uns anos atrás, que eu estava fazendo mestrado, aquela bagunça toda, enfim, eu estou no momento da minha vida profissional que me permite também tomar essa decisão de ter um filho, né? Que eu estou estabilizada, vamos pensar assim, financeiramente dentro do meu trabalho, né? Eu tenho um trabalho que eu estou há muitos anos trabalhando na mesma empresa, então eu também cheguei num ponto de estabilidade que isso pesou muito. Foi quando eu pensei, agora é o momento. Porque se fosse há uns anos atrás, talvez eu ainda estava numa decisão ainda a minha carreira estava tendo algumas mudanças, né? Então isso tá. também foi muito importante para eu tomar a decisão de ter sido no final do ano de 2019 para agora. E agora que eu sinto essa segurança também, porque é super importante, né? Exato. Então, racionalmente foi isso. Eu acho que por mais que a idade tenha um fator muito importante, mas casou a idade
com uma estabilidade que é necessária para mim, que uma vez que eu sou solteira, né? E que eu que vou arcar com todo esse, com todo esse custo. Então, também teve esse momento da minha vida profissional. E, obviamente, que quando eu decidi fazer uma reprodução independente, não foi de uma hora para outra que eu falei para minha família. Eu já tinha tido essas conversas, eu falei, olha, eu quero ser mãe, estou preocupado, o tempo está passando, nada está acontecendo da forma tradicional, então estou pensando. E aí isso foi algo que foi também crescendo, foi um processo com a minha família, né? Então também não foi nada muito assustador, nossa, nunca vi falar disso, ao contrário, eles já sabiam dessa minha forte vontade. Isso que eu ia te perguntar, minha pergunta seguinte ia ser essa: como é que foi depois da sua decisão na sua família? Eles toparam de cara? Você enfrentou alguma dificuldade? Como é que foi? Nenhuma, de cara, assim, todo mundo sentiu todas as emoções, os primeiros momentos, né, do processo de transferência, do momento onde eu tinha que fazer o primeiro exame de urina, que me deu um susto, que deu negativo, aí depois eu fiz o exame de sangue, deu positivo, e a cada vez que eu ia compartilhando, principalmente com a minha mãe, com a minha irmã, a gente ia sentindo junto essa emoção, porque, na verdade, já era um processo que elas também estavam esperando muito, né? Então, como a minha família sabia que a cada sobrinho que nascia eu verbalizava, eu externava uma vontade grande de ser mãe, todo mundo, vamos lá, então vamos atrás, né? A medicina está aí para nos ajudar. E aí foi esse momento quando que eles estiveram comigo o tempo inteiro, desde do momento onde eu decidi transferir até agora, né? Até agora que eu tô aí graças a Deus, passei o primeiro trimestre, também tive alguns percalços, né, doutor? Mas graças a Deus também superou. E tô nesse momento agora de fato curtir o segundo trimestre da gravidez, com a minha Agora, família super por perto. legal. Teu apoio familiar também foi uma Sim, coisa importante, né, no processo todo. acredito que faz bastante diferença também, né? E uma outra coisa que eu estava para te perguntar aqui, claro, de novo, é mais fácil olhar para trás do que olhar para frente, mas se você teria congelado, por exemplo, aos 32, 33, quando você teve esse desejo, você acha que Acho você... Acho que eu teria. Se eu fosse voltar atrás, eu teria congelado para não ter aquele momento em que, por mais que eu tome a decisão de usar uma óvulo doação, né? Sim, Tem um momento de frustração, não tem jeito, né? Por claro, mais que, não, legal, a gente tem esse plano, você coloca para gente, tem plano A, B, C, D, né? Mais que a gente estava ultrapassando outros planos, é lógico que tem aquele momento de frustração de, poxa, eu queria que tivesse as minhas características, que tivesse, mas isso tudo passou. Mas pensando na sua pergunta e pensando nisso que eu precisei fazer posteriormente, eu teria congelado. Mas aí eu confesso que naquela época, o que me impedia? Era medo financeiro. Eu achei que também era um absurdo, que ia gastar horrores, que precisava, e eu ainda estava, eu não sabia, comprando um apartamento, carro, não era, era uma prioridade, mas não era. Então, eram várias decisões que eu tinha que ter tomado na época, que, obviamente, que congelar ficou em segundo, terceiro plano. E hoje, né, no momento, né, uns 2 anos atrás, quando eu te procurei, em 2019, final de 2019, isso tudo já estava resolvido, e aí eu fui, e aí eu já tinha a possibilidade de fazer. Mas o que na época eu tinha de resistência, eu achava que era um tratamento absurdamente claro. E eu vi que não é nada absurdo, a gente consegue fazer, a gente consegue enfrentar até o tratamento tranquilamente, né? Então, isso também eu acho que é um fator importante. olha que interessante. Eu sempre, claro, eu sempre acreditei que o impulso inicial era a parte mais, o medo, tal, 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 mas também existe um medo financeiro, né? As pessoas Sim. às vezes não tomam o primeiro passo por ter uma ideia que acham que custa bem mais caro do que realmente é, ou vice-versa, né? Ou porque às vezes a gente não procura de verdade, ou que a gente escuta de alguns falarem, é isso, eu gastei aquilo, mas cada um é cada um, né?
É uma coisa que acaba sendo um tratamento muito individualizado. E aí a gente fica ouvindo histórias de gastos, né? Porque tem gente que, infelizmente, não tem a sorte de ser na primeira, e tem que fazer a segunda, a terceira, e tem gente que na primeira a gente consegue ter o resultado. E aí a gente não sai do lugar e não vai atrás para saber como que é para você. Eu acho que foi isso que se foi de aprendizado do que eu vivi e não ter tido a coragem ou talvez buscado mais cedo o congelamento de óvulo, acho que foi isso. Eu não ter pelo menos buscado uma informação mais fidedigna de como seria o tratamento para mim. Acho que foi isso que eu aprendi, embora não tenha como voltar atrás. E tá tudo certo, porque hoje eu estou super feliz do jeito que foi também. Você foi tomando as decisões. Existe uma frase em medicina que o segundo médico sempre é melhor do que o primeiro. Claro, porque você sempre faz uma coisa diferente olhando para trás, informação. Então, é isso. Eu acho que. Queria te fazer duas perguntas. A primeira, você já conhece alguém que fez mãe solo, que fez tratamento para ser mãe sozinha? Mãe solo, não conheço. Eu sou o primeiro caso que tenho da minha rede de conhecidos. Assim, eu conheço assim, casal homossexual, né? Ou que tem casal hétero que tem dificuldade e acaba fazendo tratamento de FIV, mas mãe solo, que é o foco da conversa, não conheço. E até toda vez que eu conto, porque é uma coisa que eu também não escondo, porque eu tenho super orgulho disso, acho que eu não tenho por que esconder também. Eu tenho, assim, feedbacks muito positivos de que, nossa, que coragem, muito legal, é isso aí, você está certa. Então, não conheço o caso mesmo. Eu sou a mais próxima de mim mesma. Por que eu te comentei isso? Porque eu, como especialista em reprodução, também conheço raros casos. Eu acho que no tratamento aqui da clínica foi o primeiro. E você fala de uma forma muito natural, mas você é muito vanguardista. A gente está numa sociedade de 2021 e pouca gente teria a coragem que você teve. Pois é, e aí é uma coisa que eu sempre repito, que a história da mulher, né, veio um momento que a gente buscou a nossa independência financeira, foi atrás de trabalhar e ter posições diferentes no mercado. Agora a gente está tendo independência biológica, tomando decisões, porque a gente, infelizmente, tem essa questão do tempo que não é justo com a gente, né? E eu ia deixar de ser mãe porque eu não tenho um parceiro e eu consegui entender na minha vida que são coisas diferentes. Eu posso ter um parceiro ainda. Eu tô jovem para isso. Eu só não estava tão jovem assim, não que eu estou falando que quem me escutar e dizer que 39, 40 anos é velho, não é isso. Mas para dentro da história de reprodução, a gente tem já uma certa idade, né? Riscos de malformação, de dificuldade de engravidar, a gente sabe disso. A literatura está aí e nos traz essas informações. Mas é isso, eu acho que o parceiro pode vir a acontecer ainda na minha vida e não vou fechar a porta para isso. Mas agora ser mãe e aí fazer gestação, uma coisa é ser mãe, adoção, que eu acho que era um plano também. Se toda a minha trajetória não desse certo, eu ia chegar na adoção, mas eu quero sentir, eu quero fazer gestação, eu quero ter barriga, isso coisas que mulheres entendem isso, né? Então, a gente não tem tempo para fazer isso, por isso que são decisões que eu vejo muito claramente que são coisas diferentes. Eu posso ser mãe com a decisão que a medicina nos traz, essa independência que a gente cada vez mais é possível ter, e no futuro, por que não encontrar alguém aí também, ter um parceiro de vida em relacionamento, mas que aí todo aquele peso de tem que ser mãe, né, a gente tem que ter um filho, eu não tenho mais, eu estou muito tranquila, porque eu já estou solucionando, né, e aí buscando o meu sonho. Olha que interessante. Você conseguiu na sua vida desconectar uma necessidade biológica e uma vontade com uma constituição de parceiro, né? E olha que interessante, só a mulher consegue fazer isso, o homem não consegue. Não, acho que não.
Quer dizer, é bom assim, acho que tem útero de substituição para homem solteiro, mas eu não conheço algum caso de homem solo, por exemplo. Uhum. Pai solo, né? Pai solo, homem solo, mas é pai solo, é mãe solo e pai solo, exato. Porque eu não sei se o homem é tão corajoso quanto a mulher. E assim, homem não tem uma coisa que mulher tem, que é instinto já que a gente nasce, algumas desenvolve, outras não, que a gente tem mulheres aí que não quer ser mãe, tá tudo certo, isso não é obrigatório só porque é mulher, mas eu acho que a gente tem isso que é a gente sentir a vida crescendo dentro da gente, que é seu e tá ali, você tá participando desse crescimento, não desmerecendo de forma nenhuma a adoção, ao contrário, mãe é mãe, mas se eu não pudesse pelo menos tentar fazer isso, eu ia para uma adoção, mas eu precisava tentar ter o meu dentro da minha barriga e desenvolver, e graças a Deus é isso que ficou escrito para mim, né? E estou bem satisfeita. Não, exato. Foi aquilo que a gente falou, existem vários planos e Uhum. existe um benefício, né, de ver ali. Você está nutrindo um novo ser ali, que se você parar de nutrir, a coisa não vai, né? Exatamente, Isso é exatamente. muito interessante. Aninha, o que mais que eu queria te perguntar se você vislumbra, porque outra coisa que é interessante do nosso podcast é que você está no meio do processo, né? Você está Uhum. grávida há 15 semanas, você ainda tem um tempinho de evolução gestacional. O que que passa na sua cabeça agora? Você já está com vontade de ver o rostinho? O que que vem pela frente aí? Até de coisas boas e se você pensa em alguma coisa difícil, quais são as dificuldades e assim por diante. Por exemplo, Ah, registrar. ah, Você já pensou um pouco nisso? de quê? Desculpa. De registro. Já pensei coisas, vamos pensar em coisas que eu vou enfrentar, né? Já Uhum. pensei lá ali na maternidade, onde normalmente eles já perguntam, já fazem todo o registro, e aí não tem nome do pai, né? É uma questão, né? Algumas coisas que a gente faz, por exemplo, todas as vezes que eu vou fazer um ultrassom, parece que todo aquele contexto espera-se um acompanhante homem junto. Muitas vezes, todas as vezes que eu fiz até hoje, eu estava sozinha. Mas em momento nenhum eu estava triste porque eu estava sozinha. Ao contrário, cada ultrassom que eu vou fazer é uma felicidade e a gente sabe disso. Mas são Sim, essas coisas que o fato de não ter a companhia, a figura homem, começa a pensar. Mas também, rapidamente, eu tiro esse pensamento e falo, é uma escolha minha e estou feliz desse jeito mesmo, né? sim. É, algumas questões, assim, lógico, o fato de eu fiz sexagem, né? Fui ansiosa, não consegui esperar o tempo suficiente para fazer para olhar no ultrassom, então eu fiz a sexagem e descobri que é uma menina. Aí eu achava que eu não tinha direito de escolher menino ou menina, que o que eu queria, né? Eu queria ter filho. Então, se viesse uma menina ou um menino, eu ia ficar feliz do mesmo jeito. Mas quando eu descobri que é uma menina, eu percebi que eu fiquei muito feliz. Mas por quê? Porque aí eu comecei a refletir de ter medo do bebê menino querer uma referência masculina e não ia ter, até pelo menos no meu plano atual. E a menina, querendo ou não, ia me ter como referência, então tá tudo certo. Então, essas coisas que nem sei se faz sentido ou não, são pensamentos que a gente tem, né? Sim. Então, é isso. Aí depois que eu fiquei sabendo que era uma menina, eu fiquei bem contente por essa questão, né? Ela vai ter a referência materna que sou eu, que estou aqui. Então, a questão da referência paterna é algo que eu estou tentando não pensar muito de forma negativa, porque a gente não sabe o dia de amanhã, né? Independente disso, a gente também vê muitas histórias de criança que nasceu e cresceu super bem, sem ter o pai ou sem ter a mãe, e a gente consegue, de uma certa forma, trabalhar também essa relação de família
que hoje em dia também tem se mudado, né? A gente já, a família não é mais somente mãe, pai, filho e filha, mas pode Uhum. ser mãe, mãe, pai, pai, ou só mãe, ou só pai, enfim, a gente vê inúmeras famílias e que dão certo, e que dão certo. Então, por mais que eu tenha alguns receios, eu tento não pensar muito nessa parte de como eu vou lidar. Eu estou tentando pensar em ter que enfrentar essas questões no momento que eu tenho que enfrentar. Agora eu não tenho que enfrentar nada disso. Eu tenho que curtir e ver as coisas acontecendo e vê-la crescendo, independente se no futuro ela vai ter um pai ou não, né? E as coisas negativas, assim, independente dessa minha história, é o contexto, né, doutor? Eu não tenho, vou ser muito sincera, que sempre me dá a questão do Covid. Eu acho que o medo que eu tenho maior da minha gravidez passou muito aquele primeiro trimestre onde eu tive um momento ali de fragilidade na gravidez, mas hoje é o medo do Covid. Eu morro de medo, mas estou tendo todos os cuidados que eu posso para que isso também não me afete, tanto psicologicamente quanto não afete a gravidez, né? Mas A gente tava tirando isso, tá tudo lindo. tirando que o mundo tá um caos, né? Tirando que o mundo tá um caos, tá tudo lindo. Mas o que você falou da sexagem e o universo conspirando a favor, isso também é muito legal, né? É, Já é. tá escrito, né? Tá tudo escrito. Exatamente, exatamente. Quando eu vi que é uma menina, parece que eu fiquei tão feliz que eu falei, nossa, eu acho que no fundo, eu queria uma menina. Mas eu não estava declarando isso, eu não estava me sentindo no direito de querer o sexo. Além de querer ter um filho, né, com todo esse desafio, ainda querer um sexo? Não. Mas aí quando eu soube que era menina, eu falei, não, é para ser uma minha companheira. Eu já tenho a minha companheira de vida, isso é fato. Legal demais. Vai dançar balé junto com você depois. Vai dançar balé comigo, se Deus quiser. E se ela quiser também, né? Aninha, me fugiu a palavra, que eu sou suspeito em dizer que esse podcast ficou um dos melhores podcasts que a gente já gravou, sabe? A clareza com que você pensa do processo, as coisas que você visualiza, muito, 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 muito interessante mesmo. E, bom, vamos para o finalzinho. Queria te perguntar algumas outras coisas finais. Primeiro, para quem está pensando nisso, o que você pode falar de bom e de ruim? Se puder falar, manda bala para os pacientes que estão, acho que em três situações da vida. Para as pessoas que estão com 35 anos e estão num relacionamento que o parceiro é sabonete, Uhum. e depois que a pessoa que está com 38 você acabou de se separar, que eu acho que é um pouco da sua história, né? Eu queria que você falasse para essas pessoas que vão viver uma história como a Ana, dos 35 aos... Aham. Bom, para quem já está com 38 ou terminou um relacionamento, ou está num relacionamento onde ainda não tem uma definição do que vai acontecer, eu acho que é olhar para dentro de si e ver o que você quer, né? Se quer ser mãe de fato, já vá atrás para descobrir ou pelo menos fazer uma investigação ali, se qual que é a sua potencialidade, quanto tempo ainda você tem, porque às vezes tem 38, né, doutor, mas está aí legal e tem uma potencialidade boa ainda para engravidar. Então, eu acho que é isso. Primeiramente, fazer ali um primeiro diagnóstico para ver se você tem ainda mais tempo de levar esse relacionamento para ter uma decisão, ou se já é o momento de você tomar uma decisão que não é fácil, imagina, de forma alguma, mas que ela vai ser muito importante para o resto da sua vida, né? Então, para o resto da vida. Então, eu acho que é isso. E para os que, para aquela mulher que já é mais nova, né, tem ali os seus 35 anos, eu acho que essa conversa de filho, para nós mulheres é muito importante, até para sentir ali do parceiro se é algo que é uma perspectiva próxima ou muito longe. E mesmo assim também fazer esse mesmo estudo, ir no ginecologista, já buscar algumas informações para justamente também fazer planejamento se eu tenho tempo ou não, e não só descobrir depois de ter 31 e 38 anos que você não tem tempo mais de engravidar, enfim. E para aquela que é solteira, né? Acho que você não falou essa opção, é solteira, mas quer ser mãe em frente, que dá tudo certo.
Acho que o sonho, ele compensa, né? E a felicidade de você sentir toda essa emoção de maternidade, eu acho que compensa todos os medos. Não vou falar que eu não tenho medo, estou super aqui, nossa, nada temerosa, ao contrário, mas eu acho que a mulher, ela busca, ela consegue trazer forças importantes para a gente tomar algumas decisões, né? Então, eu espero que a minha história possa inspirar e ajudar as mulheres, sejam aquelas solteiras ou que estão no relacionamento e que o tempo está passando, a tomar uma decisão. E essa decisão não é de ficar solteira, largar tudo e vamos ter filho sozinha, não é isso, mas de ter uma conversa muito sincera e franca com o parceiro, dizendo: a gente tem tempo, o nosso tempo, ele é crucial para a gente tomar decisões assim, né? Então, acho que essa conversa precisa acontecer. E a gente, como mulher e no ginecologista, buscar informações sobre as nossas potencialidades de reprodução. Isso para mim, eu acho que foi muito importante, e eu acho que é muito importante a gente já saber o quanto antes para poder também isso influenciar nas nossas decisões. É isso. Perfeito. Eu acho que melhor impossível. Acho que a última pergunta seria exatamente essa, né? O último cenário, quem está solteira e deseja, tal, mas você já falou, eu acho que pontualmente tudo que eu imaginava. Muito legal. Eu acho que o título do podcast vai ser Mãe Solo, uma história de vida. Isso, muito bom. Um dia eu vou mostrar para minha filha. Eu acho que é legal também, escutando o podcast seu hoje, que normalmente em consulta a gente não fala assim, esse bate-papo, né? Perguntando para outras pessoas e tal. Mas eu tenho certeza absoluta que você vai lá na frente, olhar para trás e falar: poxa, foi a melhor coisa que eu já fiz, né? Uhum. A melhor Eu coragem, também não tenho dúvidas. né? Que vai ser uma parcerona, né? Eu acho que isso vai. É. Vai fazer todo sentido. Eu tenho 2 filhos, minha esposa está grávida do terceiro. Mas você vê assim, de fato, a mulher, ela tem algo natural dela ali de. A minha filha tem 6 anos de idade, ela já vem: pai, você tá bem? Você tá com uma cara cansada. Cuida, né? Interessante Ela isso. já é materna, né? Mesmo sendo filha. Cuida. O João, que é meu filho, não cuida de ninguém. Burro pra tudo quanto é lado. Mas é isso aí, é algo natural. Aninha, queria te agradecer do coração. Eu acho que ficou um podcast muito, muito bonito. Eu acho que de fato vai ser algo para entrar aí na história de muitas mulheres vão escutar daqui 5, 10 anos. Acho que a internet faz isso também, né? As histórias ficam Uhum. Perpetua, né? É. e você ter coragem. Algumas coragens de você ter feito, como eu te falei, não é uma coisa comum. Outra coragem de vir aqui contar a sua história. Então, estou muito feliz e estou feliz também por que vai vir ainda. Ver Uhum. ela nascer, acho que vai ser muito legal. Eu que agradeço e fico muito feliz de poder compartilhar, é o que eu falei, né? Não tenho por que não esconder essa história, ao contrário, eu tenho muito orgulho da história que eu tô construindo com a minha filha e da decisão que eu tomei, né? Em momento nenhum eu titubeei no sentido de, nossa, o que que eu tô fazendo? Tô me arrependendo. Ao contrário, foi uma decisão muito assertiva e eu tô super curtindo esse momento. Então, eu que agradeço também essa oportunidade de poder compartilhar e ajudar as pessoas, as mulheres a refletirem, né, sobre algumas questões aí que a vida nos impõe e a gente precisa tomar uma decisão difícil, né? Se for nascer de novo, eu queria nascer no seu ventre. Oh, Eu meu sou- Deus! Que orgulho, hein? Aninha, um beijo. Beijo, doutor. Obrigada.